menciona o propósito eterno de Deus, ele parte da eternidade e não da criação. Amém? A criação é uma resposta de Deus ao seu plano eterno. Então Deus tem um plano eterno e ele executa a criação, todas as coisas, inclusive o homem, a partir desse propósito eterno que ele estabeleceu. E para que nós possamos descobrir o propósito eterno de Deus, né, tem que ser algo que já existia antes de tudo. Para ser eterno, tem que ser algo que existia antes de tudo. Tem que ser algo que continua existindo hoje. E tem que ser algo que vai continuar existindo por toda a eternidade. Por quê? Porque o propósito eterno de Deus não muda. Não muda. Ok? Então, naquele tempo, quando existia apenas Deus, o que a Trindade estava fazendo? E quando eu falo de Trindade, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Isso é chamada Trindade. Então, quando só existia a Trindade, né? Nós aqui, a partir dessa realidade, nós podemos entender então o propósito eterno de Deus. O que a Trindade estava fazendo, qual a atividade que a Trindade estava fazendo, né? Nós vamos poder então entender o propósito eterno de Deus. Então o nosso Deus, ele é um, mas que subsiste em três pessoas, no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Então naquele tempo, onde não existia a criação ainda, Deus estava praticando a comunhão divina, que nós chamamos na teologia. Ele estava vivendo um relacionamento de uns aos outros. Amém? Isso aqui que você vai começar a enxergar o plano de Deus. E você vai perceber que, paralelo ao plano de Deus, existe um plano do homem, muitas vezes, e o plano até do diabo, que é contrário ao plano de Deus. Deus está fazendo algo, e o homem, separado de Deus, está fazendo outra coisa. E nós precisamos entrar no plano eterno de Deus. Amém? Então, a divindade estava praticando o que nós chamamos de habitação mútua. Eles estavam e permaneciam um no outro. Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Amém? João 10, 38 e João 14, 11. Isso também é chamado de vida eterna. Vida eterna não é só uma vida que não acaba. Vida eterna é mais do que uma vida que não acaba. Porque aqueles que irão para o inferno, porque rejeitaram o amor de Deus, eles também terão uma vida eterna no aspecto de não acabar. Mas aqui quando fala da vida eterna, né, diz de um estilo de vida de Deus. Então, o homem quando nasce de novo, ou seja, o homem quando crê em Jesus, nós vamos falar mais sobre isso, ele recebe a vida eterna. Mas não é só uma vida longa, mas é o mesmo estilo de vida de Deus. Ele recebe a capacidade de poder viver o mesmo estilo de vida de Deus. Amém? O Senhor Jesus disse que o Pai o amou antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo existir, o Pai já amava o Filho. E aqui nós podemos entender esse estilo de vida de Deus. Então, antes de todas as coisas existirem, a Trindade praticava habitação mútua uns aos outros. Eles se amavam, eles se honravam, eles cuidavam do outro, eles tinham comunhão um com o outro, eles viviam, né, um voltado para o outro. Isso é chamado de vida eterna, um voltado para o outro. Hoje, se você olhar talvez dentro do teu próprio coração, você vai perceber que você está em oposto a isso que Deus vivia na eternidade. Porque o coração do Pai estava voltado para o Filho, o coração do Filho estava voltado para o Pai, o coração do Pai e do Filho estava voltado para o Espírito Santo. Eles viviam em completa harmonia, num relacionamento de amor. E hoje o que nós podemos perceber, que o plano contrário ao plano de Deus, é que cada um está cada dia mais pensando em si próprio. E não vivendo esse tipo de relacionamento de uns aos outros. O que é vida eterna? Vida eterna é a vida com a qual o próprio Deus vive. Portanto, ter a vida eterna significa ter a vida de Deus, possuir o mesmo tipo de vida que a divindade possui. Podemos dizer que a vida eterna é representada pelo relacionamento das três pessoas da Trindade, o que é chamado também casa de Deus. Deus viu que essa vida era tão maravilhosa, que ele vivia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus não é egoísta, que Deus resolveu então começar a criar as coisas. E de forma especial Deus criou o homem. Para quê? Porque Deus queria compartilhar esse estilo de vida, essa vida, para que outros pudessem acessar a mesma vida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam na eternidade. Porque Deus não quis desfrutar dessa vida sozinho.
E se você perceber na prática mesmo, você encontra satisfação, plenitude quando você começa a viver esse mesmo estilo de vida. É impressionante, né? Como de forma muito doida, um pai e uma mãe ali tem a concepção de uma criança, aquela criança vem e começa, na verdade, tirar uma série de coisas que o pai e a mãe podiam fazer, inclusive tirar o sono. E o pai e a mãe acham isso maravilhoso. Não tirar o sono, mas aquela criança, aquilo que aquela criança traz de trabalho não se compara com o afeto, com a satisfação que você tem de poder amar aquela criança. Então, estranho, né? É uma relação que dá trabalho, custa dinheiro, e o diabo tem enganado muitas pessoas achando que isso não é bom. Bom é eu viver só para mim. E as pessoas estão cada dia mais vazias. Então, dentro desse contexto, foi então que a divindade decidiu criar o ser humano. Aí está lá em Gênesis, né? Capítulo 1, verso 26. Façamos. Aqui você já não vê algo no singular, mas sim no plural. Façamos. Aqui você vê a ação da Trindade. E se você olhar durante toda a Bíblia, você vai ver a parte corporativa, a parte de uns aos outros, a parte de dois ou três, sendo muito mais importante que o individualismo. Ou seja, as coisas começam a acontecer a partir desse mesmo tipo de relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão trabalhando juntos. Hoje nós olhamos nas famílias, cada um para um lado. Como diz a turma, né? Cada um por si, Deus por todos. É um ditado, né, muito ruim. Então, em vez de estarem, façamos. Cada um está trabalhando o seu próprio projeto, saindo fora do propósito eterno de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Aqui nós percebemos algo. O façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eles fizeram o homem, e eles fizeram conforme a nossa, também está aqui no plural, conforme a nossa imagem. E aqui nós podemos entender algo muito importante, né? O que seria essa nossa imagem? Que imagem é essa? Na Bíblia, a imagem tem dois aspectos. O aspecto individual, quando fala da imagem de Deus, é Jesus. Amém? Quando pediram para ver o Pai, Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus foi a encarnação de Deus, ou seja, Jesus, né, foi o Deus que tomou esse corpo, teve face. Agora, do aspecto coletivo, qual é a imagem de Deus? Então, nós expressamos a Deus quando nós expressamos o caráter de Cristo, as características de Cristo. Mas nós expressamos a imagem de Deus quando nós saímos do individualismo e passamos a viver de forma coletiva, em amor, uns aos outros. Onde eu paro de pensar apenas no meu umbigo e passo a pensar no meu próximo. Isso é uma coisa muito importante. E para isso que nós fomos chamados, né? Então, quando é que nós expressamos a imagem de Deus? Que foi o propósito de Deus em criar o homem. É mais ou menos assim, né? Imagem, né? É como se eu estivesse andando na rua e eu expresso a imagem do meu Pai. Então, quem vê a mim, vê o meu Pai. Deus criou para que as pessoas pudessem ver você e ver Ele. Por isso que lá em Atos, a Bíblia diz que eles foram reconhecidos como cristãos, pequenos cristos, porque a forma como eles viviam, as pessoas podiam ver Deus. Olha Deus ali, ó. Ali a imagem de Deus ali. Olha como aquela pessoa vive como Deus. Agora, nós não podemos expressar a Deus que é um, mas que se manifesta em três, quando nós vivemos de forma isolada e egoísta. Nós quebramos a imagem de Deus. Quando é que o homem expressa a imagem de Deus? Quando o homem é
muitos, mas vivendo em amor uns para com os outros. Amém? Nós somos muitos, mas somos um. Nós somos muitos, mas vivemos em amor. Não é o amor da novela, tá, pessoal? É o amor bíblico, o amor ágape, o amor sacrificial. Como que eu sei se eu estou vivendo o propósito eterno de Deus? É se eu tenho me sacrificado pelas pessoas. Essa é a grande realidade. Se eu tenho me doado pelas pessoas. E aí nós podemos ver Jesus trazendo um padrão de vida totalmente radical, o qual ele diz: se você é meu discípulo, vou trazer aqui na linguagem para você entender. Então você vai amar aqueles que te odeiam. Se você é meu discípulo, alguém bater numa face, você vai dar outra para ele bater. Se alguém te roubar alguma coisa, você não vai entrar em demanda com ele. Se você é meu discípulo, você não vai mais buscar seus próprios interesses. Você vai perdoar as pessoas assim como eu te perdoei. O amor nunca vai acabar. Você não vai se vangloriar diante das pessoas, porque você está expressando a minha natureza agora. Então nós fomos criados para produzir esse tipo de relacionamento, esse tipo de vida. Esse tipo de vida que eu me dou, que eu me sacrifico, que eu me entrego pelos outros. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos fazer a primeira dinâmica aqui em grupo, amém? E pode colocar lá na parte da dinâmica. Cadê? A Fabiola está aí? Subiu? Ok. Mas vamos terminar de arrumar aqui os grupos então, né? Ou seja, ok.